Você já parou para pensar que quem sabota a sua própria vida é você mesmo? Quem é o causador da discórdia e desgraça da sua vida é você mesmo? Agora você para e pensa. Você é a pessoa que tenta resolver a solução. Você é a pessoa que tenta resolver a resolução, os problemas. Mas parece que quando você tenta resolver alguma coisa, você piora a situação. Eu tô mentindo ou tô falando a verdade? Agora, por que que você tem a boa intenção de tentar consertar alguma coisa, fazer o seu melhor e nunca dá certo? Você já parou para pensar nisso? Em tentar entender o que está acontecendo? Basicamente é o seguinte: nós temos três estágios de consciência no ser humano. Nós temos a consciência, o consciente, tá? Que por volta da nossa capacidade cerebral é de 3 a 7%. Nós temos o subconsciente, que é por 11 a 20% da capacidade do cérebro, e o inconsciente de 20 a 80%. Sendo o inconsciente o que você respira, a maneira que você fala, o seu andar, sua gesticulação, tudo isso você faz muitas vezes sem pensar em fazer. Você, claro, pode mexer a sua mão para lá e para cá, você tem essa decisão aqui. Porém, o fato de você respirar, de você piscar, tudo isso é baseado no inconsciente. Só que tem um problema aqui. Tem um grande problema que todos nós passamos, que é a autossabotagem, a tendência suicida que todo mundo tem dentro de si mesmo. Como que forma isso? Você tem as melhores intenções, mas sempre que você começa alguma coisa, dá errado, o relacionamento nunca vai para frente, o seu negócio nunca prospera, parece que você destrói tudo. Porém, você mesmo tenta fazer o seu melhor, mas alguma coisa está te avacalhando. Já parou para pensar nisso? O que é essa coisa que está te avacalhando? O seu subconsciente. O seu subconsciente ele é de 3 a 4 vezes mais forte em capacidade de memória, de processamento, em capacidade de raciocínio lógico e até mesmo de consciência do que o próprio consciente. Então o seu subconsciente ele é muito mais poderoso. Ele que na verdade manda em você. E o que acontece é que a sua consciência, né, seguindo as diretrizes da vida social, você se transforma numa formiga operária. Muitas vezes a sua vida é robótica. Você dirige o carro, vai para o trabalho, e tudo na sua vida é a mesma coisa, não muda nada. Então simplesmente isso é o seu consciente. Agora o seu inconsciente, ele está tentando sempre resgatar a sua originalidade. E muitas vezes ele vai sabotar você mesmo para você mudar de rumo. Por isso que a sua vida não dá certo. Quem é o causador dos próprios problemas de você é você mesmo, mas é a sua subconsciência. Então você precisa domar a subconsciência. Você precisa, você mesmo, controlar a subconsciência. Sendo você aqui um cordeirinho e a subconsciência um touro. Né, que é um touro louco que é quase impossível de você controlar. Mas tem uma maneira de você resolver esse problema. Então muitas pessoas que passam em concursos públicos, muitos agentes, né, agentes secretos do governo também usam essa técnica. Muitas pessoas que são grandes empreendedores no mercado usam essa técnica, que é a técnica de ativação do subconsciente. Você não consegue remover o bloqueio mental na sua vida. Você não consegue remover um bloqueio que foi lhe doutrinado. Você entrou na escola, vou dar um exemplo para você aqui. Você entrou na escola, na faculdade, ou você comenta com seus familiares sobre um sonho que você tem, uma vontade de você viajar ao mundo, de você montar um negócio, de você ser feliz. Então você tem isso aqui. Você quando é jovem, por volta aí dos seus 11 anos, até os seus 20 e poucos anos, você tem sonhos, vontades de fazer a coisa acontecer. Porém, com a sociedade sempre sendo a mesma coisa, sendo formigas operárias, trabalhando sem entender o propósito lá na frente, você é capado nisso aqui. Então, você entra na vida com muitos sonhos e objetivos. As pessoas desmerecem os seus objetivos e você acaba ficando com isso aqui. O seu subconsciente nunca desiste de você. Ele continua com seus sonhos, mas você agora ficou capado. Então tem uma maneira de você voltar a ser o que era antes. Não tem como, por exemplo, você demolir o bloqueio mental que fazem na sua vida. Não tem como. Mas tem como você contornar. E como é que você contorna o bloqueio mental? Como é que você ativa a sua memória até certo ponto de você lembrar muito mais do que você estudou? Suponha que você tem uma prova para fazer um concurso público, uma prova para bombeiro, para policial, uma prova na faculdade,
e você simplesmente estudou, chega no dia seguinte e você não lembra de nada. O que está acontecendo? O seu subconsciente não quer lhe revelar as informações que foram estudadas. O seu subconsciente não quer que você passe nessa prova. Ele está te sabotando, porque provavelmente você tinha um outro plano para sua vida. Porém, né, nós que estamos nessa consciência da vida, que entendemos a vida, nós precisamos pegar essas informações aqui, mostrar que nós somos o dono da subconsciência. Então tem maneiras de você conseguir resgatar as informações. Você vai para uma prova e você esquece tudo. Como é que você faz para você recuperar a sua memória? Você precisa de um ponto de conexão. Eu vou falar sobre esse ponto de conexão agora. Fique tranquilo. Você simplesmente quer melhorar o seu raciocínio lógico, você quer melhorar a sua consciência, a sua plenitude para entender as coisas, entender a Bíblia, entender as religiões, entender qualquer coisa, o seu relacionamento, ou você quer realmente ter uma memória fantástica. Como é que você faz isso? Ponto de conexão. O que é o ponto de conexão? A sua vida lhe imputa bloqueios mentais, tá? A sua vida, ela imputa fracasso. A sua vida lhe imputa limitações. Mãe, eu quero ser astronauta. Mãe, eu quero ser jogador de futebol. Menino, isso não dá dinheiro. Então sempre você vai levar, mesmo que você não se torne astronauta, você poderia estar investindo em alguma coisa espacial, você poderia estar correndo atrás dos seus sonhos, tá? Inclusive tem um brasileiro que foi astronauta, né? Então assim, muitas vezes você nasce, a consciência de uma criança, ela é muito ampla. Você vê criança brincando com os bonequinhos, ela pega um bonequinho e faz superpoderes e tal, porque ela tem um controle sobre a subconsciência. Mas a vida começa a lhe imputar regras, e vai capando a sua consciência, até você se tornar igual todo mundo. Por isso que o seu subconsciente fica te atrapalhando. O seu subconsciente quer voltar lá atrás, ser quem você era, a sua raiz, a sua originalidade. Porém, a vida não lhe pode mais imputar isso. Então, simplesmente o que acaba acontecendo? Disruptura. Você acaba ou com depressão, ou triste, ou simplesmente você tenta montar um negócio, você fracassa. Você tenta fazer um relacionamento dar certo, dá sempre errado. Você tenta ajudar uma pessoa, dá sempre errado. Porque simplesmente o seu subconsciente não está proativo para te ajudar. Então como é que você faz para você resolver esse problema? Tem uma maneira simples e fácil. Você cria um ponto de conexão. O exército americano, por exemplo, tem essa maneira de criar ponto de conexão com uma única palavra. Eu não vou ensinar uma única palavra aqui, porque é muito complexo. Mas você consegue entender o que é uma única palavra através dos filmes de James Bond, tá bom? Ou simplesmente aí 007. Tem um filme, eu não me lembro o nome do filme, tá? Brincadeiras, é o cara que eu lembro, Ultimato Bourne, tá? Lembro sim. Inclusive, se não me falha a memória, tá no minuto 46, para você ver. Então, simplesmente, tá? No Ultimato Bourne, ele tem uma memória que é apagada. E ele corre atrás do filme para tentar resolver esse problema, esse caso. E aí, mais ou menos pro meio pro final do filme, é ativada uma palavra, né, uma palavra de guerra que ele consegue lembrar de tudo. Então, muitas vezes, né, existem os bloqueios mentais que são imputados pela pessoa, mas através de uma única palavra você consegue recorrer a tudo que você estudou. Então, isso existe, ponto de conexão. Você contorna um bloqueio mental. É como se você estivesse hackeando a sua própria mente. Existe uma barreira que impede você de acessar o subconsciente. É como se você estivesse pegando um caminho alternativo, um hackeamento para você mandar no seu subconsciente. Então, por exemplo, você estudou cálculo numérico, você estudou série de Fourier, integral, você estudou alguma coisa, concurso público, e chegou na prova e você esqueceu. Como é que você faz para lembrar? Você precisa encontrar o caminho, né, do estudo da memória. Como é que você faz isso? Você lembra do livro que você estudou. Qual foi o livro que eu estudei? É um caminho alternativo. Qual foi o capítulo que eu estudei? Qual foi a página que eu estudei? Que cor tinha na página? Você vai encontrando pequenos trechos que são como um caminho. Você está numa floresta, você precisa encontrar aquela casa, você não sabe como chegar, mas você lembra os pequenos detalhes. E através dos pequenos detalhes você consegue chegar no local. E é a maneira mais fácil de você começar a desbloquear a sua consciência em plenitude, melhorar a sua memória, raciocínio lógico e consciência. A maneira mais fácil para você começar, porque essa é uma jornada grande, você pega um copo d'água, ok? Inclusive eu vou mostrar para você um exemplo aqui. Você pega um copo d'água antes de dormir, tá? Antes de dormir, suponha que você estudou cálculo numérico, alguma coisa da faculdade, alguma coisa do concurso público, e você quer lembrar no dia da prova, no dia seguinte. Então o que você faz? Ou para quem não estuda para vestibular nada disso, mas a sua relação
com a tua esposa, a tua ex-esposa, o teu ex-namorado. Você mesmo quer tentar entender o que aconteceu de verdade. Ou simplesmente por que você sempre fracassa nos negócios. Então, você tem que perguntar para o subconsciente, que é muito mais consciente do que você. Essa consciência ela chega a ser entre 4 a 5 vezes mais do que você. Então, a resposta do subconsciente ela é muito mais ampla, mais vasta do que a consciência. Só que você precisa acessar o subconsciente. É um garoto mimado, você tem que saber lidar com essa situação. E como é que você lida com essa situação? Contornando, hackeando a mente. Então você vai lá, antes de dormir, faz uma pergunta. Por exemplo, assim, como é que eu resolvo tal integral? Como é que eu resolvo as questões pendentes na minha vida? Como é que eu resolvo o relacionamento? Por que tudo eu fracasso em tudo? Você faz uma simples pergunta. Uma única pergunta. Não é 2, não é 3, não é 4. Faça uma única pergunta. Vá lá, coloque água no seu copo. Ok? Vá lá, coloque água no seu copo. Antes de dormir, tá? Coloque água no copo. Você vai lá e faz a pergunta. Repita essa pergunta várias vezes, né? Por que eu fracasso na vida? Por que eu fracasso na vida? Qual é a resposta disso? Por que eu fracasso na vida? Vai lá, pega o copo com água, bebe a água e vai dormir, ok? E quando você acordar, você vai lá, pega a água e faz as mesmas perguntas. Por que eu fracasso na vida? Por que tudo dá errado? Por que isso é aquilo? Faz a mesmíssima pergunta, tá? Coloca a água, faz a mesma pergunta, vai lá e bebe. Logo em seguida, em 30 minutos a 1 hora, a resposta vai aparecer na sua cabeça. Para quem tem a consciência calcificada, durante o dia vai aparecer. Em um dia, a resposta vai aparecer na sua cabeça, sem você forçar a resposta. Você não vai pensar na resposta. A resposta virá assim em você. Ela virá assim, ó. Ah, meu... E aí quando você fala assim, apareceu a resposta na minha cabeça. Seu subconsciente dando resposta. Tá? Se você duvida, faça. Se você duvida, pegue água, coloque no copo, faça uma pergunta. No dia seguinte, você repete essa pergunta, bebe um copo d'água. Tá? Se você tiver dificuldade para lembrar, beba água várias vezes por dia, fazendo a mesma pergunta. A resposta vai vir intuitiva em você. O seu subconsciente vai responder para você. A verdade é que o ser humano ele tinha um potencial muito grande, uma consciência muito mais ampla do que nós temos hoje. E alguma coisa aconteceu no passado que capou a nossa consciência. O ser humano tinha uma consciência absurda. Inclusive, tem 2 filmes que eu acho válido você estudar. Primeiro é A Origem, o filme chamado A Origem, que fala sobre o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Eu recomendo que você assista, apesar de ser um filme de Hollywood, é um excelente filme para você entender o que é consciência, subconsciência e inconsciência. E o outro filme que é bom para você poder tentar entender é o filme chamado Lucy, que mostra, tá, como funciona a mente humana se você consegue esse ponto de disruptura. O que acontece com você se você começar a usar mais do seu cérebro? O que acontece com você se de repente não houver bloqueio mental? Você souber contornar o bloqueio mental. A sua inteligência vai aumentar, a sua memória vai aumentar, o seu raciocínio lógico vai aumentar. O que vai acontecer com você? Você vai mudar da água para o vinho. Então, assista esses 2 filmes, tá? A Origem e Lucy, que você vai ter essa plenitude sobre o que de fato é a subconsciência. E claro, faça pergunta. Num único dia, faça uma pergunta por dia. Se você fizer uma pergunta por dia, em 365 dias, você terá 365 perguntas respondidas. Então faça uma pergunta por dia. Se a resposta não vier, beba um copo d'água, um pedacinho de água, um pouquinho de água, tá? Beba um pouco d'água e você vai lá e faça a pergunta. Faça a pergunta, beba um copo d'água. Faça a pergunta, beba um copo d'água. Até você obter a resposta. Você vai começar a dizer para o seu subconsciente que você deseja a resposta. Sempre, o copo d'água é sempre o ponto de conexão. É sempre o ponto de conexão que vai trazer para você a sua resposta. Então você utiliza o copo d'água. Existem outros métodos. Você pode fazer isso através do clique da caneta. E como tem caneta de clique aqui, você pode fazer isso através de palmas. Mas o copo d'água é tiro e queda. Todo mundo bebe água. Todo mundo precisa de água para sobreviver. Ninguém fica sem água o dia inteiro. Então você começa a beber água e fazer perguntas. Faça pergunta e beba água. E a resposta virá assim, ó, num estalo na sua cabeça. Tá bom? Bom, meu nome é Humberto Volz, vou ficando por aqui. E antes de você ir embora, tá? Conheça os melhores cursos do Brasil, inclusive o curso de memorização
fantástico que fala sobre subconsciência e inconsciência está no compraqualificada.com/cursos. Os melhores cursos do Brasil, e eu afirmo aqui de carteirinha, os melhores devidamente selecionados estão no compraqualificada.com. Corre lá que você não vai se arrepender. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço!